luz pra ver se melhora. Enquanto eu faço meus testes aqui, o pessoal vai entrando. Ah, sem luz fica bom, fica até melhor sem luz. Vou deixar sem luz. Vocês estão me ouvindo bem? Hoje a gente vai falar de coronavírus. Tô esperando entrar mais gente aqui. São 7h30 em ponto. Tô esperando ver se entra mais gente. Tô vendo aqui bastante gente no Instagram. Cadê o pessoal do Facebook? Eu não tô vendo o pessoal do Facebook. Falem oi. Gente, entrando aqui 7h30 em ponto. Tô vendo que entrou bastante gente já. Vamos começar então. Vocês estão me ouvindo, né? Oi, Amanda, tudo bem? Vamos falar sobre coronavírus, doutora Amanda. Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, eu queria falar com vocês. Vou começar de novo, tá? Porque eu tô gravando também pro podcast, enquanto vocês entram. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo. Esse vai ser mais um podcast no ar também. E dessa vez estou atendendo aos pedidos, que eu fiz uma votação nos stories do Instagram. Se eu falava de algum tema sobre câncer, ou se falava de coronavírus, e decidi que eu ia juntar os dois, que eu acho que o momento é muito oportuno. Então, aqui estamos, né? Primeiro de tudo, eu quero falar para vocês, ter algumas considerações a fazer antes de começar a falar sobre o assunto propriamente. Foi muito difícil eu decidi fazer essa live, por quê, né? Qual é a dificuldade que a gente tem aí? Primeiro que a cada dia que passa a gente tem novas informações, a gente tem novas pesquisas saindo e novas condutas sendo tomadas por toda a nossos órgãos administradores, né? Então, o que eu tô falando hoje pode ser que amanhã não esteja 100% completo, porque a cada dia temos novas informações. Então, assim, para quem é médico e está me assistindo, tem essa noção que a gente está recebendo muita mensagem o tempo inteiro no celular, com novas diretrizes, com novas informações, com novas definições por normas, né, que a gente recebe dos governos, né, tanto municipal como estadual. E então, assim, toda hora tá mudando. Uma hora eu li uma coisa, daqui a pouco outro órgão dizia outra coisa. Então a gente tem que ter muita calma para falar do assunto e há de se estudar bastante, porque tem que juntar toda a informação para conseguir passar para vocês. A outra coisa que é importante eu falar é que a gente tem que ter calma, tá? E calma não quer dizer que a gente não tá ligando, calma não quer dizer que a gente não está preocupada, calma não quer dizer que a gente vai fingir que nada está acontecendo. Calma quer dizer que a gente deve manter a nossa paz de espírito e conseguir fazer com que esse momento passe da melhor forma possível. Outra coisa que precisamos ter é empatia. Hoje no consultório, uma acompanhante foi com outra, eu falei, por que você tá aqui? Você tinha que estar em casa, você é idosa. Ah, mas eu não me importo mais com a minha saúde, eu me importo com a de quem está me acompanhando. Aí eu falei, então, por isso mesmo, se você se importa com o outro, você deve se proteger para não pegar o vírus e não passar para ela. Então o momento é de calma, o momento é de empatia. Esse é o grande momento que a gente vive postando, fazendo posts sobre empatia, fazendo posts sobre amor, fazendo posts sobre pensar no outro. Esse é o momento da gente mostrar que realmente a gente acredita e a gente é capaz de ter esse tipo de atitude.
Então eu acho que esse é o ponto principal, na verdade. E sempre com calma, tá? Vamos começar a falar do vírus, né? Lembrando que o vírus é uma novidade para todo mundo. Começou em dezembro na China e a gente percebeu que ele se tem uma multiplicação muito rápida, viraliza muito rápido. Então, todos os estudos que a gente tem, que são muito poucos, estão saindo agora, né? Então, cada dia a gente aprende mais. Falando, né, que é uma doença que foi declarada como uma epidemia em janeiro pela Organização Mundial de Saúde, ele normalmente, entre 2 a 7 dias de período de incubação. O que quer dizer isso, né? O tempo que ele demora entre ser pego, entre a gente pegar o vírus e ele manifestar sintomas, dura mais ou menos 4 dias, de 2 a 7. E a gente está adotando a margem de 14 dias, o Ministério da Saúde como um período a ser adotado com margem de segurança para isso. A idade média é em torno de 50 anos, 45 a 50 anos são as pessoas que mais se contaminam. Sexo masculino um pouquinho maior do que mulher. Poucas pessoas realmente precisam chegar a ser internadas, 5%. Necessidade de ventilação mecânica muito pequena também, 2,3%. Nesse momento eu faço uma pausa, tá? Na minha fala, porque a gente pensou tanto em falar, né? Tanto se falou que poucas pessoas têm a doença de forma grave, poucas pessoas realmente vão precisar de hospitalização, que eu acho que isso foi tão falado que foi absorvido de uma maneira que as pessoas não estão conseguindo pensar no outro. Por que eu digo isso, né? Porque uma coisa é 5 pessoas de 100 precisarem ir para o hospital, são 5 apenas. Agora pensem em 5% de 1 milhão de pessoas. 5% de 1 milhão de pessoas é muita gente. Então, assim, apesar de poucas pessoas terem gravidade, com uma infecção muito grande, esse número se torna grande. Esse número de pessoas infectadas se torna enorme. Pessoas infectadas com doenças graves se torna grande, né? Então, apesar de ser uma doença com agressividade baixa, com uma população absurda sendo contaminada, mais gente vai ter a doença de forma grave, tá? Quais são os sintomas mais comuns do coronavírus, né? Da infecção? Febre, cansaço, tosse seca. Normalmente são leves e começam de forma lenta. Também pode ter dor no corpo, também pode ficar com o nariz entupido, nariz escorrendo, dor de garganta. E na maioria dos casos, 80% tem uma recuperação rápida. Então, como a gente pode ver, parece um resfriado comum, certo? Faço outra pausa aqui, porque eu tenho recebido muita mensagem de paciente perguntando se toma vacina do pneumococo, se toma vacina do H1N1 quando começar a campanha agora no dia 23. É importante que tomem, muito importante que tomem. Mas quem tem indicação, né, porque tem um grupo que recebe a indicação da vacina primeiro, que são os profissionais de saúde, os idosos, pacientes de risco. Por que é importante tomar vacina? A vacina não vai fazer com que você não tenha o coronavírus. Não é esse o objetivo da vacina. O objetivo da vacina é evitar que você tenha as gripes do HN1, né, e pneumonias por pneumococos, que são bactérias. E com isso, se a gente começar a ter algum sintoma, espirrar, tosse seca, falta de ar, a gente vai saber que se a gente está vacinado, a gente não está tendo infecção pelo HN1, nem pelas bactérias pneumocócicas. Então, a vacina tem esse poder de fazer com que a gente se infecte menos por outros tipos de síndromes gripais e doenças infecciosas, mas ela não vai evitar não vai evitar o coronavírus, tá bom? Ela vai ajudar a gente caso a gente tenha sintoma para nos nortear diante disso, né?
como é que o vírus, como é que ele se espalha nas pessoas, né? É importante enfatizar que são gotículas, né? São gotas muito pequenas que saem do nosso nariz, pode ser pelo nariz escorrendo, pode ser ao espirrar, pode ser e também pela boca, né? Tosse, fala, respiração, né? Às vezes a gente respira pela boca, então são gotas que ficam no ambiente. As gotas podem ficar, por exemplo, aqui na mesa onde eu tô, pode ter aqui gotas e a pessoa passar a mão e depois coçar o olho e pegar esses vírus, né? Então, assim, como é que se pega, né? Contato dessas gotículas em superfícies, contato com superfícies onde essas gotículas caíram, tá? Então, tem que evitar botar a mão no rosto, coçar o olho, coçar o nariz, coçar a boca, não botar a mão no rosto, tentar fazer isso o mínimo possível, não fazer, porque se a gente pegou gotícula de alguém em algum lugar, a gente pode pegar essas gotículas, tá bom? É importante que quem tem a infecção deve manter uma distância de 1 metro de outras pessoas, tá? Então, essa distância faz com que essas gotículas não caiam em ninguém e ninguém pegue a doença. Então, é importante quem teve o diagnóstico fechado ter essa distância de 1 metro de outras pessoas. A questão da máscara é importante. Falando da máscara já, a máscara é uma coisa meio complicada de entender. Eu vejo que tem muita gente saudável usando máscara. Hoje saiu uma nova normativa quanto às máscaras, é uma normativa longa e completa, mas de uma maneira geral, gente, de uma maneira geral, eu não falando de todo mundo, mas de uma maneira geral, quem deve usar a máscara, né? Lembrando que tem 2 máscaras, tem a máscara cirúrgica, que é aquela que tem o elásticozinho que prende aqui, e tem uma máscara completa, que é uma máscara mais difícil de ser encontrada e que ela é reservada em casos muito especiais. Quem é cuidador de paciente idoso, é importante que use a máscara. Pacientes que estão com alguns sintomas suspeitos, né, tem que usar máscara. Para quê? Para que essas gotículas que saiam, né, de suas bocas não se espalhem por aí, não caiam em nenhuma superfície. Então, quem está com sintoma, mesmo sem saber se é coronavírus ou não, deve usar máscara para essas gotículas não caírem em ninguém. Lembrando que a pessoa, quando espirrar, por exemplo, tem que não usar a mão, né? Hoje eu também aprendi uma boa, né? Quando abrir maçaneta, porque, gente, tá tudo contaminado essas áreas, né? Então, quem vai abrir maçaneta, quem mexe em alguma coisa, alguma superfície de metal principalmente, né? Botão de elevador, maçaneta, puxador, tentar fazer isso com a mão esquerda, porque quando a gente vai botar a mão no rosto, a gente normalmente foi com a mão predominante, né? Então, usar a outra mão. É importante, assim, a grande mensagem é lavar a mão. Não tem coisa melhor, mais importante do que lavar a mão. É a única forma da gente, assim, mais garantida da gente estar espantando esses vírus, né? A gente fala em lavar a mão por 40 segundos. Os meus filhos brincam, uma forma de ensinar as crianças também esse hábito, 40 minutos de lavagem de mão. E eles aprenderam cantando parabéns para você 2 vezes. Então é importante lavar a palma, a parte de trás também, o dorso da mão e os interdígitos e vir até aqui. E quando não dispusermos da água com sabão, né, na rua, é importante a questão do álcool gel. Existem pessoas com mais risco, né, de pegar a forma mais grave da doença. Quem são essas pessoas? Pessoas com doenças crônicas como hipertensão, diabetes, pessoas com doenças cardiovasculares, pessoas que fizeram transplantes, em geral qualquer um, medula, transplantes, pessoas que tiveram a imunidade baixa por transplante, pacientes com câncer. Mas quando a gente fala de pacientes com câncer, é paciente que está em quimioterapia, imunoterapia, que está fazendo algum tratamento com potencial de baixar a imunidade. Não é, por exemplo, isso é muito importante de falar, porque eu recebo, sei lá, não sei quantificar quantas mensagens eu recebo todo dia sobre isso. Pacientes que estão em hormonioterapia, que estão tomando seu tamoxifeno, seu anastrozol, paciente com câncer de próstata fazendo Zoladex.
esses pacientes são pacientes que estão fazendo hormonioterapia. Então a imunidade deles, em tese, lembrando que é sempre caso a caso, mas esses pacientes não têm a sua imunidade, a imunidade não cai. Então, pacientes que já tiveram câncer há bastante tempo, pacientes que tiveram câncer, fizeram quimioterapia, fizeram radioterapia e estão só em controle, indo nos seus médicos de tempos em tempos, mostrar os seus exames, esses pacientes não são do grupo de risco. Barulho na rua, gente. Esses pacientes não são de grupo de risco, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque senão todo mundo vai ficar desesperado mais do que já tá. E como eu disse no começo, o que a gente precisa é de calma. Empatia e calma. Pensar nos outros e calma. Então, o grupo de risco são esses pacientes. Diabetes, hipertensão, pacientes que fizeram transplante, pacientes cardiopatas com doenças coronarianas, pacientes com doenças pulmonares, asma, né, grandes tabagistas com efizema, são pacientes com mais risco, e quem tem câncer, quem está em tratamento de câncer, né, com quimioterapia, enfim, algum tratamento assim. Lembrando que é importante sempre consultar seu médico, né? É importante que ele é quem conhece mais a sua história, quem sabe os tratamentos que você faz, como é sempre a sua imunidade, ele que vai te dizer se você é de grupo de risco ou não. Mas em geral quem está em controle não é, tá? Quem está fazendo tamoxifeno não é, hormonioterapia não é. Fiquem com isso em mente, tá bom? Lembrando que os pacientes com essas doenças, eles têm um risco maior, não é de contágio, né? O contágio, ele é uma linha reta, eles podem sim ter um contágio maior, mas eles também têm um potencial maior da doença se ficar grave, né? Então, um cuidado especial para esses pacientes. O que eu peço e o que eu estou pedindo é que as pessoas que morem com esses pacientes tentar não usar o mesmo talher, não usar o mesmo copo, não usar a mesma toalha de rosto, tentar separar tudo direitinho para diminuir o risco dessas pessoas se contaminarem, tá? Os acompanhantes, é importante ter esse cuidado. A maioria dos pacientes com câncer tem realmente maior risco de ter a forma de doença mais grave. Lembrar de novo, lavar as mãos, usar o álcool gel, manter 1 metro de distância das pessoas com sintoma, tossindo, evitar sempre tocar nos olhos, nariz, na boca, tossir no antebraço, apertar botão de elevador com o cotovelo. Isso é mais importante, isso é muito importante, tá? Aí os pacientes me perguntam, né, doutora, então eu tossi, eu tenho que ir para emergência? Não, você tossiu, você não precisa ir para emergência. Você tossiu, você vai acompanhar essa tosse, se em algum momento, ou então assim, eu tive febre, eu preciso ir para emergência por causa de uma febre. Então assim, gente, só com piora de sintomas. Então teve uma febre, observa, tossiu, observa, percebeu em algum momento que a tosse piorou, que a febre tá persistente, aí sim, emergência, tá? Para ser avaliado. Chegando lá, eles vão botar uma máscara e vão fazer a testagem, ver se você tem indicação de internação ou não. Mas sempre, sempre, sempre eu peço para ligar para o seu médico, que é o médico quem mais te conhece e vai conseguir te orientar nesse sentido, tá bom? Se vale a pena ir para o hospital, se não vale a pena ir para o hospital. Eu tenho uma paciente minha que tem uma tosse crônica há tempos e ela falou, doutora, ainda tô com tosse, eu vou para emergência agora, mas é a tosse que você tem há anos, né? Há meses, é a mesma tosse, então não precisa ir para emergência, né? Só se esse padrão da tosse piorar é que realmente precisa, tá? Lembrar sempre, eu peço muito isso encarecidamente, busquem informações seguras, não acreditem em fake news, não repliquem mensagens que vocês não saibam a origem. Eu tenho recebido muita mensagem falsa, muita mensagem que não condiz com a realidade, e isso traz angústia, né? As pessoas ficam mais apavoradas. Então, volto a dizer, a gente precisa de calma e precisamos pensar no outro. Essa é a coisa que eu mais vou falar aqui, gente.
Coisas que eu acho importante falar, isso eu anotei aqui que eu tenho percebido, né, na televisão, quando a gente assiste. Tem muita gente que sai correndo para poder fazer estoque de comida, vai ao supermercado, enfrenta filas enormes para estocar comida, porque acha que vai faltar comida. A primeira coisa que vocês têm que pensar, gente, é que, 2 pontos, quando você vai ao supermercado, você está indo para lugares com aglomeração. Então, no supermercado tem um monte de gente que pega um monte de coisa. Então, não é um lugar bom para se ir, principalmente quem está com risco maior, né? Pacientes com câncer em tratamento, idosos, esses pacientes não devem ir ao supermercado. Mas se não tiver jeito, não tem nada para comer em casa, ligou para todos os restaurantes, ninguém está entregando, eu tenho que ir. Então tenta ir, comprar só o que precisa, o basicão, para não ficar muito tempo no supermercado circulando, tá, gente? Isso é muito importante. Não precisa de desespero, os supermercados têm reposto bem as coisas, eles não vão fechar. A princípio, o que vão fechar, o que eu soube hoje, são os restaurantes, né? Então, assim, comprem o que precisem, não fiquem aglomerados no supermercado. É importante que todos nós tentemos não sair de casa. A gente tem que ficar em casa, gente. Isso é muito importante. E aí a história que a gente tem recebido, eu não sei se eu tenho recebido muito porque eu sou médica. Até é legal vocês me darem esse retorno, se vocês têm recebido esses gráficos, se vocês têm visto isso na internet, que é o gráfico que são 2 curvazinhas, normalmente uma azul e uma vermelha, que mostra que se a gente conseguir controlar o câncer, se a gente conseguir controlar o coronavírus nesse primeiro momento, a gente vai ter um tempo de exposição a ele muito mais curto. Então, se a gente consegue ficar em casa agora, todo mundo quietinho, cada um no seu quadrado, inventando coisa para fazer dentro de casa, se a gente conseguir fazer isso, depois a gente vai ter que ficar menos tempo no total em casa, vocês entendem? É muito importante vocês entenderem isso, gente. Não é que a mídia, hoje um amigo meu de colégio me mandou uma mensagem, eu quero saber se a mídia está inventando tudo, se essa história da televisão, que estão botando pavor em todo mundo, precisa mesmo, não dá para eu ir trabalhar tranquilo, eu não tenho alto risco, eu sou novo, malho pra caramba. Eu falei, não é bem assim. Realmente, você não tem risco, você malha pra caramba, a chance de você pegar uma doença grave é muito baixa, mas você ficar circulando, você pode passar para alguém e alguém passar para um idoso, esse idoso vai precisar de internação, esse idoso vai precisar ser entubado, esse paciente oncológico vai precisar de alguma intercorrência, vai ter alguma intercorrência, vai precisar de internação. Então não é para pensar em si, não é para pensar que você é jovem, que você não tem nada, que você não vai ter nada grave, é para pensar que a gente precisa ficar quieto dentro de casa para que a gente diminua a possibilidade de contaminar pessoas e sermos contaminados, para que a gente tenha esse caos por menos tempo. Quanto antes isso for resolvido, menos tempo a gente vai ter de consequências disso. Então, eu percebi hoje, né, nas ruas, quando eu estava indo para o consultório, porque eu tenho que ir para o consultório, eu tenho um paciente fazendo quimioterapia, que a rua estava normal, parecia que tinha o mesmo número de pessoas que antes. Eu fiquei com o coração apertado, doído, sofrido, né? Quando eu vi no consultório que pacientes que estão em controle foram à consulta, principalmente idosas. A maioria dos pacientes de controle que eu recebi hoje no consultório foram os pacientes idosos. Ai, que nervoso, gente. Pensem, quantos botões... apertou o botão de elevador umas 4 vezes, né, para sair do seu prédio, entrar no meu, descer, entrar no seu, encostou na minha mesa. A minha mesa eu tenho certeza que é limpa, eu passo álcool a cada saída, mas será que todo mundo passa? Ainda tem gente abraçando o outro, ainda tem gente beijando o outro. Quantas gotículas, né, a gente pega nessa caminhada, né? Então, numa maçaneta de porta, num botão de elevador,
numa mesa que a gente encosta, num cumprimentar de pessoas. Quantas vezes vocês levaram sua mão ao rosto hoje? Vocês perceberam isso? Coçando o olho, coçando o nariz, né? Esqueceu que não pode tossir que tem que tossir assim, tossiu assim. Então, gente, cada vez que a gente faz isso e deixa uma gotícula ao nosso redor, nesse 1 metro de distância que a gente pode passar, a gente pode estar contaminando muita gente. Todo mundo que vier naquela mesa depois, todo mundo que apertar aquele elevador depois. Pensa aqui no elevador da clínica que eu trabalho, né? Todo mundo que desce aperta o T. Todo mundo aperta o T. Né? Então, todo mundo que apertou aquele T com aquele dedinho e depois não lavou a mão, não passou álcool gel, depois pode ter coçado o olho, quantas gotículas não foram pegas, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, gente. A gente tem que pensar que quanto menos a gente sair de casa, menor a chance da gente ter contato com gotículas que existem pelo mundo, tá? Então, chegou em casa, a primeira coisa que eu fiz, troquei de roupa, tomei banho, troquei de roupa, passei meu álcoolzinho gel no celular, maçaneta, para que meu marido, quando chegasse, meus filhos, quando chegassem, não pegassem alguma gotícula dessa. Gente, é muito importante essa conscientização. Não saiam de casa, isso é um apelo. Eu pensei muito antes de fazer essa live, porque eu não quero dar sensação de pânico, não é essa a minha intenção, não quero. Eu fiquei preocupada pelo que eu já falei, por as informações estarem mudando muito rápido, mas eu me senti na obrigação, é meu papel que eu sempre me propus a fazer, combater as fake news e trazer informação de qualidade. Então, gente, não saiam de casa, né? Sem alarme, sem alarde, né? Não saiam de casa para não se contaminarem, para não contaminarem ninguém. Fiquem nas suas casas, tá? Independente da sua idade. Ah, mas eu tenho que trabalhar, o meu patrão falou que comigo não tem essa, eu entendo. Mas tem uma conscientização que, 2 pontos, se vocês hoje ficarem em casa, provavelmente lá no futuro próximo, vocês não vão ter que ficar muito tempo em casa, né? A gente a orientação hoje são de 15 dias. O que são 15 dias? Perto de, se essa infecção não tiver controle, a gente tem que ficar muito tempo, meses, e o sair de casa se tornar mais restrito ainda. Hoje, na Itália, não pode sair na rua, né? Tem lugares que tem multa, não tem nada aberto. Então, assim, não vamos fazer a coisa de jeito para chegar nesse ponto. Vamos resolver agora, gente. Então, não saiam de casa, levem essas informações para os seus patrões, levem essas informações adiante, porque são muito importantes, tá? Uma coisa que eu gosto de falar, que tem muita gente que usa a máscara cirúrgica, né? Lembrando que eu falei que a máscara cirúrgica é para quem tá com sintoma, né? Eu tô espirrando, tô com meu nariz escorrendo, ponho a máscara para que minhas gotículas não vão parar em ninguém. Eu fico com medo que tem gente que põe a máscara para se proteger. E aí a pessoa tá com a máscarazinha para se proteger e tá achando que tá tudo tranquilo, né? Aí vai segurando no metrô, vai segurando no não sei o que, aí chega, sei lá, no trabalho ou em algum lugar, aí tira a máscara e se coça, né, o rosto. O que adianta usar máscara, né? Então, o mais importante é a máscara em profissionais de saúde que estão em contato com pacientes, também cuidadores de pacientes idosos e pessoas com sintomas, né? Hoje, nesse momento, essas são as recomendações. Lembrar que não é só aqui, né, que é o controle, lembrar sempre das nossas mãos, que são fontes poderosíssimas de transmissão, né? Então, vamos tentar não tocar nas pessoas. Já vi alguns posts falando de vamos não nos abraçar agora, para que nos abracemos o mais rápido possível lá na frente, tá, gente? Falei também da questão da hormonioterapia, de quem está em uso de tamoxifeno, anastrozol, letrozol.
essas pessoas não são pacientes com imunossupressão, não são pacientes com imunidade baixa em geral. Sempre é importante, sei lá, tem gente que tem imunidade normal por conta, toma tamoxifeno, a imunidade é ok, mas é diabética, hipertensa, tá cheio de fator de risco para ter o coronavírus, mas apesar de ter um monte de fator de risco, ele acha que é a hormonioterapia que está abaixando a imunidade dele e que pode trazer a doença para ele. Então, a gente tem que entender bem quem é o paciente de risco. Paciente de risco é paciente idoso, hipertenso, diabético, que fez transplante, paciente de quimioterapia, tá? Que mais, gente? As vacinas, eu já falei, é importante que vocês se vacinem contra o H1N1 e o pneumococcus para que vocês, se tiverem sintomas, a gente tenha clareza de saber que não é por gripe HN1 e infecção pneumocócica. Escrevi aqui que é importante que vocês liguem para os seus médicos a qualquer sintoma que tenham. Que mais? Agora eu posso... o meu marido deixou ali o horário, eu não sei que horas são. Alguém pode dizer que horas são? Apagou o computador e me deixou o horário. Recebi aqui algumas perguntas. Alguém falando que tem consulta comigo dia 30. Nossa, chegou muita coisa. Eu tô aqui no Instagram vendo, tá, gente, o que tem. Quem tiver consultas com seu médico e for do grupo de risco, paciente idoso, paciente diabético, paciente esses que eu falei, gente, fiquem em casa. Na verdade, todos nós temos que ficar em casa, tá? Então, assim, só é para ir para consultas que são muito importantes. O paciente está fazendo quimioterapia, né? O paciente que está ajustando dose de insulina, né? Consultas clínicas de rotina que acontecem de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses. Obrigada, Alessandra. Deve esperar, vamos esperar esse momento passar. Quem puder me avisar quando for 8h20, eu vou agradecer. Subindo aqui, vamos de informação verdadeira. Obrigada. Você não fez pergunta nenhuma pra mim. Tô esperando. Que mais? Tem um monte de gente aqui falando oi, 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 boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vocês estão muito preguiçosos para perguntas, gente. Está ótimo assim. Agora eu não tô mexendo tudo errado. Acho que alguém escreveu alguma coisa aqui. No Instagram não tem muita pergunta não, só a gente Quem está em tratamento de triplo negativo pode tomar essa vacina? Boa pergunta. Depende da idade, né? Tem grupos que tem indicação de tomar, tem grupos que não, e depende qual é o tratamento que você está fazendo. É importante perguntar ao seu médico, tá? Alguém tá me perguntando aqui, quer mais? Ai, meu Deus, eu faço tudo errado nesse Instagram. Estou muito preocupada, estou há 2 meses sem tratamento por causa de plaquetas baixas. Ana, a plaqueta, ela não é imunidade, isso é importante falar também. Os pacientes às vezes vêm fazer quimioterapia e falam assim, ai, minha imunidade está boa, não sei o que. Aí eu olho o exame, sua imunidade não está boa. Olha as plaquetas, doutora. Plaqueta não é imunidade, tá, gente? Plaqueta não é imunidade. Que mais? Plaqueta não é imunidade. Eu não consigo mexer nisso. Oi, doutora, vou operar a vesícula dia 18. Melhor adiar a cirurgia ou posso operar tranquilamente, por ser ambiente hospitalar? Olha, eu tô com a sensação não, é quase 100% certo que as cirurgias eletivas vão ser adiadas. Elas não vão poder ser feitas, tá? Até porque qualquer cirurgia, sendo eletiva ou não, tem uma chance de complicar, e se complicar e precisar de CTI e de respirador, vai estar ocupando leito e respirador de paciente grave com coronavírus. Então hoje a minha recomendação, se ela ainda não for oficial por parte do governo,
das cirurgias eletivas serem suspensas, é que você suspenda sim, principalmente pensando no próximo, né? Pensando nas pessoas que poderão precisar desses leitos e também para não ficar no hospital agora, né, gente? Não precisamos disso, tá? Lembrando que a cirurgia do câncer é uma cirurgia eletiva, mas o governo falou em suspender cirurgias eletivas menos as cardíacas e as oncológicas. Então, pacientes que não têm uma cirurgia de urgência, né? O que é cirurgia de urgência? É uma apendicite, é um abdômen perfurado por tiro, né? Dessas cirurgias de emergência são cirurgias que põem a nossa vida em risco. Então, em tese, a cirurgia põe a nossa vida em risco nesse momento. Se eu não operar agora, você morre agora. Em tese, a cirurgia do câncer não é uma cirurgia de emergência, porque se você não operar agora, você pode operar amanhã, depois de amanhã. Então, em tese, não é uma cirurgia de urgência. Mas, por se tratar de uma cirurgia de grande importância e que, se for adiada, pode trazer um impacto para o paciente, ela foi liberada, mesmo sendo eletiva, os pacientes oncológicos que forem operar seus tumores, eles vão conseguir operar, tá? Deixa eu ver aqui mais pergunta. Parabéns pelo trabalho, obrigado. Meu esposo precisa responder o recurso, não quero deixar. E aí? É difícil, eu não sei o que é recurso, né? É na justiça. Os tribunais todos estão fechados. Eu não sei se ele vai poder responder. Mas assim, coisas que não tem nenhuma forma da pessoa não deixar de ir. É o esquema de lavar a mão toda hora, tudo que encostar, passar o álcool gel, leva o álcool gel na bolsa, tá? Tomar esse cuidado. E importante, tá, gente? Esse álcool gel de camelô, ele não é 100% garantido não, tá? Ele não é uma Brastemp, não. Então, tem que ser álcool gel de verdade. Quando o seu esposo chegar da saída dele, se você for uma paciente de risco, ele encostar na maçaneta, ele vai encostar, né? Passar álcoolzinho e tudo. Chegou em casa, toma o banho, põe a roupa para lavar. E aí, tá zerado de novo, né? É importante ter esses cuidados, né? Que mais? Quem tem imunidade pode tomar a vacina da gripe? Decisão é caso a caso. Cláudia, pergunte pro seu médico, tá? Ele vai ver. Se eu não me engano, se é a Cláudia que eu tô pensando que acho que a sua imunidade não é baixa. Eu acho que você já fez tratamento oncológico e hoje a sua imunidade está normal. Aí pode tomar sem medo nenhum. Mas eu também não me lembro direito, porque eu acho que você não tem vindo, alguma coisa assim. Mas se o seu tratamento acabou, provavelmente você não tem imunidade baixa, tá? Para apanhar receita, Fátima, paciente minha, é só ligar lá para a clínica, pedir para eu deixar preparada na recepção, que eu deixo lá preparada para você, e aí você pede para alguém pegar, tá bom? Acho que as eletivas já foram adiadas, eu também acho, tenho quase certeza que foram. A Monique também tá dizendo que sim. Mas é porque tem uma diferença do SUS e dos ambientes particulares, né? O SUS já foram e os particulares, os hospitais particulares estão no embate aí se vai ser ou não. Por isso que eu tô falando que eu não sei em que pé que tá? A Glorinha sempre fala dessa imunidade baixa. Tem pessoas que têm imunidade um pouco baixa a vida inteira. Normalmente negro tem muita imunidade baixa, alguns pacientes com alguns perfis de pacientes têm imunidade baixa, e a gente está se referindo a leucócitos. Paciente que tem leucócito um pouco baixo, que sempre teve, não é um paciente super de risco, não é um paciente de risco, e para ele vale a recomendação normal de toda a população, tá? Fica tranquila. Tem tomografia amanhã, devo adiar? Depende, se sua tomografia for uma tomografia porque a sua médica pediu, porque tá com dúvida de alguma coisa, eu acho que você tem que fazer. Mas se a sua tomografia for uma tomografia que você sempre faz uma vez por ano, né? Tem gente que faz tomografia assim, de repente vale a pena esperar. Mas lembra, pergunta para o seu médico. Os ciclos de quimioterapia devem ser adiados por causa do coronavírus? A resposta é não. Todo mundo que está fazendo tratamento oncológico deve seguir a rotina que está sendo feita, tá?
não deve se adiar o tratamento oncológico. Segue com ele, mas esses pacientes têm aqueles cuidados que eu já falei, tá, gente? Eles merecem um cuidado especial. De novo, eu sem conseguir mexer. Já terminei tratamento de imunidade no passo de 3.500, tá ok. Pode ficar tranquila. Uma coisa, lembrei de uma coisa importante que eu tinha anotado aqui. Eu recebi de paciente assim também. Tô tomando vitamina C, tô tomando suco batido com não sei o que, batido com isso, com aquilo. Já tem estudo com esses pacientes chineses e outros estudos que estão em tratamento de que tiveram coronavírus e que passaram pela doença, não mostrou benefício, reposição de vitamina C, suco verde batido com não sei o que, não mostrou ter impacto na transmissão nem no controle da doença, tá, gente? Então, não adianta não. Lembrando que eu postei há um tempo atrás que fazer complementação em antioxidante durante a quimioterapia em pacientes com câncer de mama foi mostrado que piora o prognóstico. Então, antioxidante, suplemento alimentar, não fazer, tá? Principalmente esses pacientes. Nada como uma dieta equilibrada, uma boa noite de sono, tá? A Alessandra perguntando, tem o raio-x amanhã? Melhor desmarcar, né? Então, Ale, é aquilo que eu te falei, depende para que esse raio-x. O raio-x foi pedido porque existe uma dúvida de alguma coisa, porque tem alguma coisa a ser investigado, ou é aquele raio-x que você faz anual, né? Aquele raio-x de rotina que o médico pede às vezes. Se for de rotina, pode esperar, né? Mas se for alguma questão a ser definida, melhor fazer logo. Lembrando, né? Tenta ficar mais afastada das pessoas, passar a mão, lavar a mão, passar álcool gel, quando encostar nas coisas, passar álcool gel de novo, tá? Isso é importante. Fiz a última quimioterapia 1 mês atrás, será que a sua imunidade ainda está baixa? Apesar de estar sentindo bem, medo de estar no grupo de risco. Normalmente a imunidade ela cai no 14º dia após a químio e se recupera com um mês, normalmente já está se recuperando. Mas tem pacientes que demoram um pouquinho mais. Vale a pena um exame de sangue, tá? Só para ter uma ideia. Essa é a minha opinião, né? Opinião de médico para médico. Eu não sei se a sua imunidade nunca baixou, se você fez um tratamento super tranquilo, que não costuma abaixar muito a imunidade. Então, assim, isso é decisão de médico para médico, mas a princípio me parece que está tudo bem, tá? Mas fala com o seu médico. Que mais? Estou com metástase de pulmão, você tem que ter um cuidado especial, você também é paciente de risco, igual idoso, igual paciente em químio. Que mais? Tem muitos pacientes minhas aqui, suas lindas. Os ciclos de quimioterapia precisam ser adiados, não precisam ser adiados. Quem teve câncer de mama, fez o tratamento e anos está bem, é paciente de risco? Não. Como eu falei, paciente usa tamoxifeno, anastrozol. Paciente que operou o câncer há 5 anos, 2 anos, 1 ano e não está fazendo uso de remédio nenhum, esses pacientes não são pacientes de risco. Pacientes de risco são pacientes com câncer em quimioterapia, imunoterapia, idoso, diabético, coronariopatia, pacientes com doenças de pulmão, asma, enfisema, são pacientes de risco. Acabei minha quimio há 3 meses, minha imunidade já foi restabelecida, tomo remédio oral. Tem remédios orais que são quimioterapia, mas pelo que você falou, o seu remédio oral não é quimioterapia. Se acabou há 3 meses, provavelmente ela se recuperou. Não tem como eu botar a mão no fogo sobre isso, mas vale a pena fazer um exame de sangue para confirmar, mas provavelmente já foi. Fala com o seu médico, mocinha. De que categoria você está falando? Essas informações são para uma classe determinada. E as pessoas que não têm dinheiro para comprar comida, como vão fazer para comprar álcool gel? Então, todo mundo compra comida, independente da classe social, né? Então, todo mundo vai comprar comida do mesmo jeito. O que eu tô pedindo é para não fazer estoque de comida, não precisa sair do supermercado com 4 carrinhos lotados, como eu já vi gente fazendo, porque você vai ficar mais tempo no supermercado, mais tempo em aglomeração, mais tempo se arriscando de pegar essas gotículas infectadas.
Então o que eu tô falando não tem nada a ver com classe social, tem a ver com tempo de exposição do supermercado. Se não tiver como comprar, como não ir ao supermercado, não tiver alguém para ir para você e você for paciente de risco, tenta ir em horário que não é de pico, tá bom? Como vão fazer para comprar álcool gel as pessoas que não têm dinheiro? Primeiro que a coisa mais importante não é álcool gel, a coisa mais importante é água com sabão. Então, lavar a mão com sabão, super eficaz, tá, gente? Então, esse é o número 1. E álcool gel, se não me engano, aquela, por exemplo, aquela piquititita ali tá R$7, né? Então, eu acho que, em geral, é uma boa forma de se proteger e não é tão cara, tá bom? Quem vive com salário mínimo, eu não tô entendendo. Leni, você diz o quê? Para comprar álcool gel, lava a mão com água e sabão. Água e sabão é super eficaz, é uma medida muito, muito eficaz e a principal contra o coronavírus, tá bom? Não tô falando nada de dinheiro aqui, água e sabão já tá de bom tamanho, ficar longe das pessoas e tentar ir ao supermercado em horas que não são de pico para ficar menos expostas, tá bom? Acho que isso é bem tranquilo. Faço quimioterapia, tratamento de câncer de ovário. Posso tomar suco verde para aumentar a imunidade? Então, Fabiana, tem muito essa questão de tomar suco verde, né, para aumentar a imunidade, mas nada melhor para sua imunidade do que uma dieta equilibrada, com frutas, com legumes, verduras. Essa questão de suco verde de manhã, todo dia de manhã, para mim, por exemplo, me dá uma gastrite danada, né? Então, às vezes tira a sua fome de comer uma alimentação de manhã com proteína, que talvez para você fosse melhor, não sei, né? Mas o paciente às vezes toma suco verde todo dia, bebe água de coco toda hora. Doutora, tô bebendo só água de coco. Não precisa. Água já hidrata pra caramba, entendeu? Não precisa de água de coco o tempo inteiro, não precisa de suco verde todo dia de manhã. Uma dieta equilibrada, tá ok, sua imunidade vai ficar ok, tá? Então tem que ter esse controle aí, tá bom? Que mais? Tem o exame de angiografia para fazer cirurgia de buraco macular na clínica dos olhos. Corro risco, estou no controle de câncer de mama. Você é um paciente que está em controle, então em tese você não tem um risco maior, não é paciente de risco, não sei sua idade, se você tiver mais 60 aí sim você é grupo de risco. O ideal é que você não saia de casa, mas se for uma cirurgia que pode, se você não fizer a cirurgia e for trazer algum agravo sério à sua saúde dos olhos e tem que fazer, faça e tudo bem, tá bom? A Leni falando que a realidade é outra. Leni, eu não entendo muito bem o que você está falando da questão financeira, mas eu acho que a água de sabão é o mais tranquilo e evitar horas de pico. Milão e Itália estão vivendo em outro momento do que a gente. A gente está no momento lá no começo do que começou na Itália, e esse apelo que eu estou fazendo para todo mundo ter calma e evitar contato e ficar em casa é para não chegar na realidade que está na Itália, porque realmente eu sei que está bastante complicado, tá? Tudo que eu estou fazendo é para a gente tentar não chegar como está na Itália, porque eu sei como é que está a realidade, eu não vivo lá, mas a gente está trazendo esses dados porque a gente viu tudo o que está acontecendo nos outros lugares e a gente não quer que aconteça isso por aqui. Voltando aqui para o Instagram, sabe me informar quem tem depressão tem baixa imunidade? Em geral não tem relação depressão com baixa imunidade, não tem. Em geral, é lógico que às vezes um paciente mais idoso que tem enfisema e também tem a depressão ou tem a diabetes, esse paciente pode sim ter imunidade baixa, mas depressão pura com imunidade baixa, em geral, não tem muita relação. O anastrozol, né, já falei isso, Leila, depois vê desde o começo, tá? Mas respondendo, pra você não ficar mega curiosa, quem tá em uso de anastrozol, tamoxifeno, quem acabou o tratamento de quimioterapia, quem acabou o tratamento do câncer, aquele tratamento mais puxado, não é grupo de risco, mas lembrar da questão da idade, das comorbidades que eu já falei um pouco aqui, tá?
Quase 2020. Ai, obrigada, gente. Quando for 2020, me avisa. Que mais? Tenho 2 filhos asmáticos graves, controlados. Se resfriar desencadeia crise. Então, com nebulização, eu consigo controlar. Nesse caso, se resfriar, como procedo? Normalmente, eu devo logo partir para o hospital? Então, eles são pacientes que têm problemas respiratórios. Se você perceber que aquela tosse, a tossezinha deles de sempre, a mesma crise de sempre, o normal, fez a nebulização, melhorou, ok. Não melhorou, corre para o hospital, tá, gente? Não fica esperando, não. A raiz X do joelho que dói horrores, acho que pode esperar, beleza. Acho que por aqui fechou. E são 20, gente, vou fechar aqui. Gente, eu quero me despedir de vocês. Não foi fácil, como eu falei lá no começo, fazer essa live para vocês. Não foi fácil, novamente, né? Porque eu vi que tem gente que não pegou o começo. As notícias estão mudando muito rápido, a gente está aprendendo a cada dia, todo dia tem novos estudos chegando dos outros países. Agora que a gente está tendo uma ideia do que está acontecendo. Quando começou lá na Europa e na China, a gente não tinha dado nenhum, mas agora a gente já está vindo com alguma experiência, né? A gente não, mas eles estão mandando experiência pra gente. O que a gente mais aprende disso tudo são 3 aprendizados, eu acho que a gente pode botar isso no dedinho. O primeiro aprendizado é que quanto mais cedo a gente conseguir controlar, menos tempo a gente vai ter problema, menos grave ficarão as pessoas. Então não saiam de casa, tenham muito cuidado com a higiene, não saiam, tá? O menos que puder, para evitar que outras pessoas se contaminem. O segundo aprendizado é nunca pensar só em você, tá? Não pensa só em você. Vamos exercer o que a gente posta todo dia. Todo dia alguém faz post de coraçãozinho, de empatia, de pensar no outro. É assim mesmo, gente. Você pensa isso de verdade? Você está preocupado com o outro? Quando você posta aqueles posts bonitinhos, você está realmente preocupado com o outro? Se você estiver, não sai de casa ou saia o mínimo que puder, para que novas pessoas não se contaminem, para a gente conseguir controlar isso agora. Tá? Essa é a segunda grande lição. E a terceira, tenha calma, tá? Tenha calma, porque vai passar, tá? Vai passar. Vamos fazer com que isso passe da forma mais fácil. Vamos passar de uma forma que proteja os nossos velhinhos e os nossos pacientes mais críticos, porque vai passar, vai deixar sequelas. Vai trazer sofrimento, vai trazer angústia, noites sem sono, muito prejuízo, mas algum aprendizado a gente tem que ter, a gente tem que aprender alguma coisa com isso, nem que seja o aprendizado de viver um dia de cada vez, acreditar que um dia passa, mas a coisa mais importante, volto a dizer, é pensar no próximo. Se você se preocupa com as pessoas, com o mundo, com as pessoas que você nem conhece, se você se preocupa, se você acha assim, eu sou novo, eu não vou ter nada, pensa como se fosse seu pai, né, a pessoa de risco, pensa como se fosse ele que pode pegar o coronavírus. Você está expondo uma pessoa que podia ser seu pai, você está expondo uma pessoa que é sua amiga e poderia estar com câncer, né, seu filho. Então, a mensagem é pensar no próximo, tá, gente? E eu sempre beijo a mão pra dar tchau. Vou fazer igual a minha amiga Lu Lobo. A Luciana Lobo, @ Instituto Zen Câncer ou @ Zen Câncer. Ela é tão linda que ela tá fazendo meditação online para as pacientes oncológicas em horários especiais, então vale a pena procurar. E como eu não posso encostar na minha boca para mandar beijos, que eu sou beijaqueira, eu vou fazer o Namastê, gente. O Deus que habita em mim, habita em você. A gente tá juntos, contem comigo, me mandem perguntas. Vamos ter calma e amor pelo próximo. Beijo, gente. Tchau. Fechei aqui o